E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês a continuação da parte 3, do capítulo 2. Então já deixe o like aí para fortalecer, é nóis! Dito isso, vamos para o vídeo. A história continua na conversa entre Philip e seu pai. O pai falou: você considerou alguma outra coisa? Philip falou: ha! Ele não tinha ideia do que seu pai estava tentando dizer. O pai falou: é por isso que eu digo que seu pensamento é superficial. Você está agindo como se seus devaneios já fossem realidade. Isto é. Alguém falou: acho que você deveria parar por agora. Interrompeu o homem que estivera atrás do pai todo esse tempo. Ele era um mordomo que havia atendido seu pai todo esse tempo. Philip não gostava daquele homem que era do tipo que nunca deixava ninguém ver seus sentimentos. Ele era uma das pessoas que Philip pretendia expulsar depois que ele solidificasse sua posição como herdeiro da família. Seu pai trabalhou para controlar sua respiração assim que ouviu as palavras do mordomo. O vermelho em seu rosto recuou, deixando um rosto pálido e anêmico. O pai falou: Philip, eu tenho uma pergunta para você. Você não tem medo de fazer inimigos entre nossos vizinhos, os nobres? Philip falou: eles não são nada para se ter medo, não. Seu pai contornou os ombros em decepção. Essa resposta provocou frustração e desconforto dentro de Philip. Philip se perguntou: ele tinha dito algo errado? Ainda assim, ele não conseguia pensar no que poderia ser. O pai falou: muitos jovens morreram na Batalha das Planícies Katze. Isso levará a todos os tipos de problemas nos próximos anos. Portanto, nossos vizinhos precisarão trabalhar juntos em um relacionamento cooperativo. Este domínio produzirá alimentos. Esse domínio irá tecer roupas. Ninguém é grande o suficiente para ser autossuficiente, nem temos muito dinheiro sobrando. Nestas circunstâncias, quem ajudará uma família que cortejará ativamente o favor do reino feiticeiro? Suor frio escorreu nas costas de Philip. Seu pai tinha um ponto. O pai falou: você também sabe disso, certo? Nosso regime não produz nada que seja exclusivo. Não temos exportações exclusivas. Portanto, eles não terão nenhum problema em nos expulsar de sua cooperativa. Philip atormentou seu cérebro. Ele era astuto. Ele deveria ser capaz de refutar qualquer número de afirmações provenientes de seu estúpido pai. Philip falou: é por isso que temos que confiar no reino feiticeiro, pai. Seu pai pediu-lhe para continuar. Philip falou: uma vez que construímos laços com o reino feiticeiro, nós apenas os apoiaremos. O pai falou: então, deixe-me perguntar uma coisa. Se você fosse alguém do reino feiticeiro. Não, se você fosse o rei de um certo país, e um vilarejo de um país com quem você estava em guerra pedisse comida, você daria a eles? Philip falou: claro. Se fosse eu definitivamente faria isso. O pai falou: por quê? Philip falou: isso não é óbvio. Ao fazer isso, mostrarei a todos que sou um governante misericordioso. O pai falou: além disso. Philip falou: nada mais. O queixo de seu pai caiu. Ele deve ter ficado impressionado. Ainda assim, esse tipo de reação foi bem estranha. Afinal de contas, o rei feiticeiro certamente desejaria ser conhecido como um governante gentil, particularmente desde que o reino feiticeiro foi fundado em Errantel e na área em torno daquela cidade. Ele certamente faria algumas concessões para acalmá-los. O pai falou: então é isso. Então é isso que você estava pensando. Bem, se fosse eu certamente enviaria ajuda também, a fim de criar um casus belli para invadir o outro país. Depois disso, eu declararia guerra ao reino, sob o pretexto de libertar tal vilarejo que o reino estava oprimindo. Philip falou: impossível. É um pensamento fantasioso. Além disso, esse tipo de causa não vai funcionar. O pai falou: haja paciência. E por que você acha que é impossível? Philip falou: vamos voltar um pouco aqui. Vamos supor que é realmente como você diz, pai. Não é mais um motivo para aprofundar nosso relacionamento com o reino feiticeiro. O pai falou: seu pai estava sem palavras. Você não tem orgulho algum como um nobre do reino. Philip falou: claro que eu tenho. No entanto, seria melhor não o ter do que ser destruído, não. O pai falou: esse é o rei demônio que matou seu irmão e inúmeras pessoas do reino com magia assustadora, não. Este é o rei que você vai apoiar. Philip falou: isso foi na guerra, pai. Que diferença faz, se eles morrem por espadas ou magia? O pai falou:
Por que é que você confia tanto no rei do reino feiticeiro? Isso não era confiança, embora houvesse alguns bons sentimentos ali. Mais importante, todos eles eram apenas peões para que Philip fizesse sua jogada para melhorar sua sorte na vida. Philip pensou: um peão, isso mesmo. Para mim, até mesmo o rei feiticeiro do reino feiticeiro, que é temido por todo o povo do reino, é pouco mais que um peão na minha mão. Philip ficou excitado quando se imaginou jogando um enorme, na escala das nações, jogo de xadrez. Ainda assim, é natural que o pai esteja preocupado. Dito isso, se eu puder refutá-lo com tanta facilidade, isso significa apenas que isso é tudo que ele pôde pensar. Embora seja melhor discutir o assunto com Albedo-sama na próxima vez que nos encontrarmos. O pai falou: eu me cansei disso. Você agradeceu ao conde pelo jantar. Eu estou perguntando se ele reconheceu você como o novo chefe da família. Essa era a única coisa que Philip não podia aceitar. Mesmo que ele fosse o chefe da facção, porque ele deveria abaixar a cabeça para um conde que não era nada além de um estranho. Era a prerrogativa do chefe da família decidir quem seria o próximo líder da família. Não tinha nada a ver com esse conde. Mas, se o conde o tivesse apoiado quando seu irmão estava por perto, e ele ainda fosse um terceiro filho, levando-o a se tornar o herdeiro, ele poderia ter sido grato por isso. Entretanto, não foi o caso. Philip alcançara sua posição atual inteiramente por sua própria sorte. Em outras palavras, não havia motivo para se curvar e bajular. Portanto, Philip não tinha ido diante do conde para se curvar e agradecer. No entanto, se ele dissesse isso, seu pai provavelmente ficaria agitado novamente. Isso era uma mentira em prol da saúde de seu pai. Philip falou: claro. O pai falou: entendo. Isso é ótimo. Já que você fez isso, deve haver um meio para nós. Quando chegar a hora, tudo o que você precisa fazer é pedir ajuda ao conde. Com isso dito, assim que Philip começou a se sentir à vontade, o mordomo interrompeu novamente por trás. O mordomo falou: há mais um problema. O assunto que Philip-sama mencionou no começo ainda não foi resolvido. Philip-sama disse que estava convidando a emissária do reino feiticeiro para um baile organizado por essa família. O que faremos sobre isso? O pai falou: isso mesmo, Philip. O que você estava pensando? Nossa família não tem lugar para realizar um baile. Todos os senhorios tinham uma propriedade na capital real. Havia pequenas mansões reservadas para as visitas à capital. Claro, não eram tão pequenas quanto os lares dos plebeios. Só podem ser usados um punhado de vezes por ano, mas também eram um sinal do poder da nobreza. Portanto, esses lugares tinham que ser grandes o suficiente para acomodar a comitiva que os lords traziam consigo. No entanto, não eram muito maiores do que isso, e o interior não era grande o suficiente para um baile. Ainda assim, esse problema já havia sido resolvido. Philip falou: está bem. É verdade que nossa propriedade não pode receber esse evento, mas eu já consegui alugar outro lugar. O pai falou: poderia ser o conde. Philip balançou a cabeça com um leve desabrochar de alegria no rosto do pai. Philip falou: não, é um lugar pertencente a alguém que conheço na capital real. A proprietária disse que poderia emprestar para mim. O fato era que eu falei com ela antes de voltar, e ela me garantiu que tudo ficaria bem. O mordomo falou: e o que teremos que pagar por isso? Philip suspirou internamente a pergunta do mordomo. Philip pensou: então, essa é a primeira coisa que ele pergunta. Philip falou: será gratuito? O pai falou: gratuito? É mesmo possível? Philip falou: sim. As palavras da proprietária vieram à cabeça de Philip. Tenho grandes esperanças para o seu futuro, então, vou investir em você. No entanto, espero que você retorne minha gentileza no futuro. O mordomo falou: eu não acredito que essa boa sorte cairia sobre você assim. Você poderia ter sido enganado. Raiva brilhou dentro de Philip, mas ele sabia que seu pai confiava no mordomo implicitamente, então ele não poderia repreendê-lo ainda. Philip falou: eu recebi um favor, mas já que prometi retribuir esse favor, tudo ficará bem. O pai falou: então, esse é o local escolhido, mas e os convites? Devemos mandar o conde distribuí-los. Philip pensou: o que ele está dizendo? Este evento estava sendo administrado por sua família para aumentar sua reputação. Porque, depois de colocar todo esse trabalho e preparação, ele teve que entregar a parte mais benéfica disso para os outros.
Então, essa é a mentalidade de escravo dele falando. Que triste. Eu não quero acabar como ele. Philip falou. Vai ficar bem. Eu pedi à proprietária que me emprestou o local para me ajudar com o trabalho de preparação. Claro, vou decidir a lista de convidados. O pai falou. Ainda assim, seria muito rude não deixar o conde avaliá-los. Não é tarde demais para pedir ajuda ao conde. Além disso, você realmente sabe quais famílias convidar que não causam ofensa. Philip falou. Eu sei, até certo ponto, e pretendo convidar algumas pessoas especiais, desta vez. A proprietária já me deu seus nomes. O pai falou. Você. A dúvida apareceu nos olhos de seu pai. O pai falou. Você foi manipulado pelas palavras dessa senhoria. Philip falou. Pai, como você pode dizer isso? Eu criei isso e fiz acontecer. É verdade que tive que pedir ajuda para isso, mas a proprietária concordou que meu plano tinha méritos depois que ela ouviu. O que significa que ela viu que meu plano poderia ter sucesso e ela sentiu que eu poderia pagar o preço apropriado. O que você tem pensado todo esse tempo? Em circunstâncias normais, você deveria me dar todo o seu apoio como o próximo chefe da família. Isso era verdade. A dona da casa disse. Terei prazer em ajudá-lo, se você permitir que vários nobres, próximos a mim, participem. Foi porque ambos tiveram um relacionamento mutuamente benéfico que ele pediu ajuda a ela. Ele definitivamente não estava sendo manipulado. Ela era completamente diferente do conde, que controlava seu pai, roubava todos os ganhos e o deixava sem nada. Philip pensou. Você é quem está sendo controlado. Philip queria dizer. O pai falou. Me perdoe, mas você pode me dizer o nome dessa proprietária. Philip reprimiu sua raiva. Afinal, ele estava conversando com alguém que ainda não havia desagarrado de sua natureza como escravo. Ele teve que abrir seu coração e levar tudo isso em paz. Philip falou. O nome dela é Hilma Signirons. Você já ouviu esse nome antes? O pai falou. Não, eu nunca ouvi falar dela antes. E quanto a você? O mordomo negou com a cabeça. Philip se orgulhava de ter conseguido se familiarizar com alguém que nem mesmo seu pai, que há muito mergulhará em uma sociedade nobre, não sabia. Philip falou. Receberei a opinião da senhoria sobre o assunto do conde. Pode ser problemático contorná-la e pedir ajuda ao conde. Há mais alguma coisa, pai? Seu pai exausto não teve resposta a isso. Embora ainda estivesse um pouco insatisfeito, Philip começou a pôr em prática seu plano. O próximo passo seria enviar um convite à emissária do reino feiticeiro, senhorita Albedo, e depois pensar em como consolidar sua posição a partir daí. Fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.